nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Agora eu vou aqui pro outro aqui, consagração. Se eu errar, vocês não ri de novo, hein? Lembre-se disso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
e celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, e toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador, e toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Ao microfone, Larissa. Amém. Oi, Rosete. Oi, tia Janine. Oi, Fio. Oi, Ju. Oi, Ju. Deixa eu dar aqui entrar. Tudo bom, gente? Todo mundo aí que chegou depois? Tudo bem com vocês? E aí, Júlia? Vamos começar, então? Passar a palavra. Passar a palavra para Joy? Vamos lá. Oi, gente, a paz. Desculpa ter falado depois. Oi, Ju, paz. Confusão desse teu lado aí, hein, Júlia? Só Jesus. Pois é. Olá, pessoal, boa noite. Boa Tudo noite. Boa bom? noite. A paz do Boa Senhor para noite. todos. A paz. A Isabelle, ela me convidou para estar falando desse tema, né, que a gente acabou de sair, né, do Setembro Amarelo, do mês de setembro, que é o mês que a gente foca para falar sobre a conscientização, né, da depressão, do suicídio, essa coisa toda. E é uma doença muito grave mesmo, muito devastadora. E então eu fiz um breve resumo aqui para poder explicar um pouquinho sobre o que é a depressão, enfim, vamos compreender um pouco mais, né, como está aí. Eu estou dando uma olhada aqui no slide e eu vi que lá no final deu uma troca. Os dois últimos ficaram trocados. Mas, enfim, vamos seguir. Quando chegar lá, a gente vai para o último e depois volta. Então, eu coloquei assim, logo no primeiro, uma definição, né? Para a gente poder entender o que é, porque as pessoas às vezes não entendem do que se trata. Então, assim, vamos lá. O que é a depressão? Né? A depressão é uma doença, né? É uma doença, assim como diabetes, hipertensão, é uma doença, né? Ela ataca o corpo, né, da pessoa, e aí, no caso mais localizado, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do cérebro, né? Mas, então, assim, é uma doença comum, e aí, o que eu quero dizer com comum? Ela é comum porque acontece muito, né? Tem muitas pessoas, daqui a pouco a gente vai falar também sobre uma porcentagem, sobre a incidência. Então, assim, é uma doença comum que acontece com muitas pessoas, né? Tem muita gente doente com da depressão. E é uma doença séria, né? E aí ela pode ter graus, né? Então, tem o grau leve, tem o grau moderado e tem o grau grave,
né? Então, assim, vai ter pessoas que vai ter uma depressão mais leve, e aí, lá para frente, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, vai poder ser tratada sem medicação, por exemplo. Mas quando é moderado e grave, aí já atrapalha um pouco mais da vida, e aí entra a medicação e tudo mais. A depressão é uma doença que afeta negativamente como a pessoa se sente, são os sentimentos dela, como a pessoa pensa, né, e os pensamentos que ela tem, tudo mais, e como ela age, o comportamento da pessoa, as atitudes, a postura dela perante tudo, né? Ali embaixo eu coloquei, ó, nas coisas em casa, das atividades em casa, as atividades da escola, quem trabalha, as atividades do trabalho. Então, assim, é uma doença que atrapalha a vida toda, né? Porque a pessoa, para tudo isso aí, ela vai ter um sentimento que vai estar ali negativo, né, depressivo, de uma tristeza, né, que ó, como eu coloquei ali, ó, tristeza e perda do interesse. É basicamente isso. Só que não é uma tristeza comum que eu sinto, né, que eu não tenho a depressão, mas eu sinto uma tristeza. Todos nós aqui, pessoas saudáveis, sentem tristeza. É uma emoção como qualquer outra e existem momentos que a gente sente tristeza. Só que a depressão é uma tristeza patológica. É uma perda do interesse por coisas que antes a pessoa gostava de fazer aquilo. Então, se ela gostava de sair, se ela gostava de praia, se ela gostava de futebol, se ela gostava de cinema, se ela gostava de ir à igreja, se ela gostava de encontrar com a família nos fins de semana, ela perde o interesse por tudo isso, né? Então, assim, essa pessoa que está com essa tristeza patológica, né, uma doentia, e a perda de interesse por coisas que antigamente interessava a ela. Mas é uma doença tratável, né? Eu coloquei também, é uma doença tratável. E mais para frente a gente vai falar sobre o tratamento, tá? Pode seguir, Isabelle. Então, aí eu coloquei um pouquinho mais dos sintomas, essa questão da tristeza, essa questão da perda do interesse. Tem também a alteração do apetite, então a pessoa pode engordar ou ela pode perder peso, né? Por conta da depressão. A alteração do sono, então a pessoa pode ficar tão para baixo que ela só quer dormir, ela não quer fazer nada, ela não quer comer, ela não quer fazer o que ela faz normalmente, estudar, entendeu? Então, assim, pode ter essa questão do sono alterado para mais, ou ela pode ter insônia. Ela perde o sono, ela fica com aqueles pensamentos, né, negativos, daquela tristeza toda, e ela não consegue dormir. Tá? Então, esse é mais um sintoma, alteração do sono. Ela tem dificuldade no pensamento, então você imagina que uma pessoa que estuda está com depressão, ou uma pessoa que está na faculdade, na escola ou no trabalho. Então, ela fica com problemas, com dificuldade de pensar, né? De raciocinar para poder trabalhar, para tomar uma decisão ali, tomada de decisões. Ela precisa tomar uma decisão lá no trabalho. Ela não consegue. Ela não consegue colocar na balança as perdas e os ganhos para poder tomar uma decisão. Ela fica ali empacada e não consegue tomar uma decisão porque ela não está conseguindo raciocinar. Ela não consegue concentrar. Então, você imagina uma pessoa, né? Aqui a gente tem muitos adolescentes, vocês aí, imagina vocês com 17 anos lá prestes a fazer, estudando para vestibular, para fazer Enem e tudo mais, mas você está com depressão e não consegue se concentrar para estudar. Então, assim, atrapalha a vida, né? A pessoa fica com essa perda de energia, ela fica com essa fadiga, ela não tem vontade de levantar, ela não tem vontade de escovar o dente, ela não tem vontade de pentear cabelo, ela não tem vontade de tomar banho. Então, assim, ela fica para baixo, literalmente para baixo. E a palavra, né, depressão, assim, fora da saúde, né, mas para outras coisas, por exemplo, na geografia, significa uma coisa para baixo. E é exatamente isso, porque a pessoa fica com o humor dela para baixo. Né? E num tempo, como está aí, ó, na última linha, ó, sintomas por 2 semanas ou mais. Não é aquela tristeza que bate hoje que amanhã você está bem, né? Que é normal mesmo do dia a dia das pessoas. Não, esses sintomas, tudo isso, eles ficam por 2 semanas no mínimo. Né? E aí a gente pode caracterizar a doença mesmo, a depressão. A baixa autoestima, então a pessoa ela não se gosta, ela fica sem se gostar, sem se valorizar.
Ela perde esse sentido do valor, né? Que ela, como eu falei, né? De se cuidar, de tomar um banho, de arrumar um cabelo, de botar uma maquiagem às meninas, de botar um perfume e sair os meninos, essa coisa toda, né? Que a gente se cuida, né? Da nossa saúde, da nossa aparência. A pessoa que está com a depressão, ela não tem vontade de fazer nada disso. Ela não está nem aí se ela está bonita, se ela está feia, se ela está fedida, se ela não está. Se ela está comendo, se ela não está comendo, se ela está com saúde, se ela não está nem aí. Ela fica com essa baixa autoestima. Essa estima por ela, esse gosto, esse valor que a gente se dá, que a gente tem que se dar, ela não tem, a pessoa com a depressão. Sentimento de culpa, ela fica com esse sentimento de culpa que às vezes não tem nenhum motivo, né? Mas ela está se sentindo culpada por estar assim, por estar mal, por não estar conseguindo fazer as coisas, né? Por essa tristeza exacerbada que ela está sentindo. E nos graus moderado e grave, tem o pensamento de morte. Porque, né, que é o suicídio, que a gente chama, né, os profissionais de saúde mental chamam de ideação suicida. A pessoa olha para a vida dela, olha para a família, olha para as situações da vida dela e ela não vê para os problemas, né, que ela tem, assim como todos nós, mas ela olha e ela não vê uma solução. Ela não vê um motivo para ela continuar vivendo. Ela não vê que o futuro pode ser bom. Então ela pensa, para que eu quero continuar? Então ela pensa realmente que acabar com a vida dela é uma solução, né? Pode seguir, Isabelle. Então, aí, ó, como eu falei, né, a questão de ser comum, 5,8% aproximadamente da população no Brasil apresenta depressão, e isso significa por volta de 11 milhões de pessoas, 11 milhões e meio de pessoas, é muita gente, né? E aí eu coloquei aí a diferença entre depressão, que é a doença, o luto, que é uma fase, que é um momento, uma condição, e a tristeza, que é um sentimento. E aí, no luto, a pessoa perdeu alguém, ela tem sentimentos negativos que vêm em ondas, né? Então, ela lembrou da pessoa que morreu, do pai, da mãe, do esposo, do filho, enfim, do avô, da avó. Ela lembra de um companheiro de trabalho. Então, ela lembra da pessoa, né? E aí tem aquela tristeza, que é normal, da saudade, né? Mas isso se mistura com lembranças boas, né? A pessoa consegue lembrar de coisas boas da pessoa que faleceu, e isso vem misturado. Então, assim, no luto é assim que acontece, né? Essa tristeza do luto. Na depressão maior, né, que é um outro nome da depressão, um transtorno da depressão maior, os sentimentos depressivos, eles duram a maior parte do tempo. Então, a pessoa acorda desse jeito, a pessoa passa a tarde desse jeito, né? Os dias dela são assim, as noites dela são assim. Então, ela fica assim o tempo todo. Não é uma coisa que vem, ela lembra e acaba. Não, ela fica assim o tempo todo, né? Como eu falei, as refeições, o cuidado, né, com o corpo, né, questão de banho, isso tudo fica alterado porque a pessoa está triste, está deprimido a maior parte do tempo, né, das 24 horas do dia, por esse tempo todo aí, né, as 2 semanas. No luto, a autoestima tá mantida. Então, no luto, eu estou triste, mas eu vou tomar meu banho. Eu estou triste porque eu estou lembrando da pessoa que faleceu, mas eu vou escovar meu dente, eu vou arrumar minha comida, eu vou comer. Às vezes eu vou ficar um pouquinho sem o apetite, né? Mas eu vou comer, porque eu sei que eu preciso comer, né? Alguém vai falar, não, come, e tal. E aí eu vou comer. Então, assim, a autoestima, eu não estou chateado comigo mesma, né? Tem uma situação externa que aconteceu, que foi a morte de alguém, mas comigo mesma, eu não tenho nada contra mim, né? Na depressão é como se eu tivesse algo contra mim, porque é algo interno, né? Na depressão tem um sentimento de inutilidade. Então, a pessoa se sente, como ela está para baixo, ela se sente inútil, ela tem uma autoaversão, então ela não se gosta, né? Pode passar, Isabel. E aí, a gente tem a questão, o tratamento, né? O tratamento,
ele consiste basicamente no alívio dos sintomas, né? Por quê? Eu vou falar um pouquinho das causas daqui a pouco, e aí a gente vai entender que a pessoa, quando ela está com a depressão, a cura mesmo, que nunca mais a pessoa vai sentir a depressão, não é comprovado, né? Assim como, por exemplo, uma doença crônica, né? A pessoa, quando ela adquire uma doença crônica, aquilo ali não tem cura. Ela vai se tratar com medicação, com terapia, ela vai ter as ações que ela mesma precisa fazer, né? Que não vai precisar de médico nem nada, vai ser ela em casa, e aí ela vai manter aquilo sob controle, né? Assim como uma diabetes, como eu falei, assim como uma hipertensão, como eu disse, né? Os problemas cardíacos, isso vai ficar sob controle. Mas a pessoa vai ter que estar ali sempre de olho para aquilo ali não voltar. E aí, então, assim, aqueles sintomas que eu falei no slide anterior, aquilo ali vai baixar, né? E aí, como que acontece o tratamento? Uma avaliação completa com o médico, né, com o médico psiquiatra. Ele vai fazer parte, né, dessa avaliação. Uma entrevista vai fazer parte da avaliação, inclusive exames clínicos, né, e laboratoriais, por exemplo, sangue. Por quê? Tem doença da tireoide que pode alterar os hormônios e os neurotransmissores que vai deixar a pessoa com tendência a ter a depressão. Então, vai precisar também de um exame de sangue, por exemplo, para poder checar tudo isso. Se a tireoide está ok, entendeu? Se a questão hormonal está ok. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado. Vai checar os sintomas para poder ver se a pessoa está leve, está moderada ou está grave. Vai ver o histórico familiar, porque isso também influencia. Como assim? O modo como a pessoa lida com as situações. Por exemplo, uma perda, um filho vai aprender com o pai como ele lida com aquilo. Se ele consegue lidar bem, passar por aquilo, viver aquele momento daquela perda, daquela tristeza, daquele momento ruim, mas depois seguir, né? É o que a gente fala de viver o luto. E aí não somente luto de morte, tá? Mas pode ser qualquer perda, por exemplo, um desemprego, né? Então, como que a pessoa vive aquilo ali e lida com aquilo ali e segue, né? Então, as pessoas aprendem, a gente aprende tudo isso em família. Fatores culturais, fatores ambientais também. O medicamento, quando a pessoa normalmente quando é moderado ou grave, leve, o que eu falei aí, ó, não, às vezes não precisa da medicação, mas a medicação vai aparecer os primeiros efeitos, né, os primeiros resultados na primeira e segunda semana, e o tratamento pode levar, assim, naquela dosagem completa até 6 meses. Depois, o médico costuma fazer o que a gente chama de desmame. O que é isso? Tirar a medicação aos poucos para o corpo começar a se desprender da medicação, daquela química, né? Que a medicação é uma química, e aí ficar, por exemplo, somente com a terapia, né? Aí eu falei, ó, casos leves, só terapia, e casos moderados e graves, terapia e medicamento. E aí o médico vai verificar ali junto com o paciente, com a família do paciente. A alimentação, como que está a alimentação? Se ele está se alimentando bem. O sono, né? Se ele está dormindo bem. Um sono reparador também, né? Exercícios físicos, porque o exercício físico, ele libera os neurotransmissores que são bons, né? Que daqui a pouco eu vou falar deles também. Então, assim, ele libera esses neurotransmissores que são bons, né? Que são os antidepressivos naturais do corpo. Então, assim, exercícios físicos são indicados. Evitar o álcool, bebida alcoólica. Por quê? O álcool, ele tem o efeito inverso do exercício físico. Então, o exercício físico aumenta os neurotransmissores bons, né, para poder combater a depressão, e o álcool diminui. Então, o álcool é considerado um depressivo, né? Vamos seguir, Isabelle, pode passar. Isso. E aí eu falei
sobre a prevenção. Depois que o paciente, que a pessoa que está lá em depressão, depois que ela faz tratamento, fez a terapia, para ele não... A Isabelle falou na escola, os professores... Deixa eu ler o que a Isabelle falou. Isso aí. Os professores falam que o exercício físico ajuda na depressão, exatamente. Por conta dos neurotransmissores que são liberados, que são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Então, depois que passa por o tratamento, lembra que eu falei que não tem cura, mas a pessoa precisa se cuidar? E às vezes vai ser depois da alta da terapia, vai ser depois de parar de usar a medicação, mas a pessoa precisa se cuidar. E aí, é dessa forma aí. Essa prevenção pode ser para quem nunca teve, mas também pode ser para quem já teve e já passou da crise, para ela prevenir, para isso não voltar. Então, ali, evitar o excesso de atividades. Por quê? Por conta do estresse, né? Muita coisa na escola, muita coisa no trabalho, né? Que pode causar estafa, aquela coisa toda. Essa pressão que a pessoa pode ficar sentindo. Às vezes, criança, né? Tem muita atividade, balé, informática, inglês, judô, futsal e não sei mais o quê. E aí a criança não tem tempo nem para brincar ou para se divertir ou para fazer, né, coisas que ela queira. Ela só faz coisas ali programadas, né? Então, assim, o excesso de atividades causa também, pode trazer essa situação que a pessoa fique sob pressão, independente da idade. Praticar atividades físicas, né, como eu falei, e aí atividade de resistência, atividade aeróbica, essa combinação. Voluntariar. Como assim voluntariar-se? Existem pesquisas que mostram que quando a pessoa trabalha, realiza trabalhos voluntários, ela libera ocitocina, que é esse... Ó, Vinícius, já vi que vou ficar fitness. É isso aí. Mas sem exagero também. Mas então, quando a pessoa faz trabalhos voluntários, ela libera ocitocina. Ocitocina é esse hormônio também que a gente chama que é o hormônio do amor. É o hormônio, por exemplo, que a gente libera quando a gente abraça, quando a gente toca, quando a mãe, quando está olhando para o bebê mamando, né? É o hormônio que é liberado nessa hora também. Então, assim, é o hormônio do amor. E isso protege o nosso cérebro, o nosso organismo contra a depressão. Então, assim, esse trabalho voluntário libera, né, também a ocitocina. Além dessas coisas todas que eu falei, né? Fazer coisas que a gente gosta, dançar, abraçar, estar em família, estar com pessoas que a gente gosta, com os amigos, tudo isso. Evitar álcool e outras drogas, né? Como eu já falei, que o álcool tem essa... A Isabelle, amor é vida, Deus é amor, e Deus é vida, exatamente. Então, evitar álcool, outras drogas, porque isso também tem um efeito depressivo, isso vai diminuir esses hormônios que fazem bem para a gente. E a gratidão. Eu coloquei aqui um quadrinho, que vocês estão vendo, e aí eu botei uma imagem também aí. Nessa imagem tem uma lupa. O que acontece? A gente, todos nós, eu, minha mãe aqui, vocês que estão aí, a gente passa por problemas e a gente também tem situações boas, né? Então, a gente tem que ter uma lupa e um foco no que a gente pode agradecer. Por quê? Isso melhora a nossa neuroquímica também, né? E, assim, é até bíblico, né? A gente tem um coração grato a Deus e às pessoas também. E aí, tem ali no quadrinho, ó, eu fiz um quadrinho do lado do agradecer, né, da gratidão, e o lado da reclamação, que é o lado da murmuração. Então, quando você agradece, você libera em você, você motiva em você sentimentos bons, como alegria, amor, contentamento, apreciação pelo que temos. A gente não tem tudo que a gente quer, mas a gente consegue olhar o que a gente tem e agradecer, ser grato, ser alegre e amar isso que a gente tem. E aí a gente consegue ter pensamentos e comportamentos saudáveis e positivos,
né? E isso tudo vai fazer bem para o nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa mente, né? Ao contrário de quando a gente só reclama. Quando você só reclama, quando você só vê o lado ruim das coisas, você tem um foco ali nos problemas, no que te falta, né? Então você fica ansioso. E aí a ansiedade também já é uma outra doença que libera outros hormônios que são danosos para o nosso corpo. E aí você vê as ameaças, porque eu não tenho aquilo, então você se sente ameaçado pela falta do que você realmente não tem. E é verdade, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu não vou ficar focando nisso. As preocupações, né, pelo que pode acontecer, pelo que o que eu não tenho, enfim, pelo que está me faltando, né, tudo isso. Os aspectos negativos da vida que existem, a gente não vai ficar olhando o mundo cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa. Realmente a gente não tem tudo. Realmente tem coisas tristes na nossa vida, à nossa volta. Mas a questão é o foco e a lupa. Onde é que está? E aí também tem a questão do querer mais e mais. Eu tenho, mas eu quero mais. Eu tenho, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu não estou contente. Eu não consigo ter contentamento, alegria e amor pelo que eu tenho. É como se eu tivesse ingrata pelo que eu tenho. Você quer mais? Ok. Trabalha para ter mais do que você quer, para alcançar aquilo que você ainda não alcançou, é a tua meta, teu objetivo. Mas não rejeita e não desvaloriza o que você já conseguiu. Não rejeite, eu não rejeito e não desvalorizo o que eu já consegui. Eu agradeço e sigo, né? Então, vamos lá. Pode seguir. E aí, a Isabelle tinha me mostrado algumas perguntas, né, que ela fez, que ela bolou. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho também sobre essas perguntas e respostas. Ela falou assim, como podemos ajudar alguém que está sofrendo com depressão? A gente tem que ter sempre em mente que a depressão é uma doença. Então, você imagina, como você ajudaria alguém que descobriu que tem diabetes? Como você ajudaria alguém que descobriu que tem qualquer outra doença, né? Uma doença, como eu falei, crônica, que não vai deixar essa pessoa no sentido de que vai ter momentos que vai ter a crise e ela vai se tratar e ela vai continuar com aquilo sob controle depois do tratamento. Basicamente, a gente vai incentivar ela a procurar ajuda, né? Ajuda profissional. E aí a gente pensa, a gente tem que entender que é a doença. Se a pessoa está triste, a gente pode ajudar de outras formas, né? Mas se a pessoa já sabe que ela está com aquilo ali, naquilo que eu falei, né? Aquele tempo todo, um profissional já disse, né? Ela já chegou, já falou, não, já procurei um médico, realmente eu estou com depressão, eu vou tomar remédio, tudo mais. Como que você pode ajudar essa pessoa que você sabe que é a doença que ela tem? E não dessa forma. Procurar ajuda, incentivar ela a manter o tratamento, porque tem gente que não quer continuar o tratamento, que não quer tomar o remédio, né? Se ela conseguir, se ela puder estar com as pessoas que ela ama, né? Se você for uma dessas pessoas que ela ama, né? Que a pessoa que está com depressão ama, você está com ela, do lado dela. Uma coisa que às vezes acontece é que a gente não sabe lidar com a pessoa que está com problema, então a gente deixa para lá, né? A gente se afasta porque eu não sei lidar, eu não sei o que eu vou dizer. Enfim, tem pessoas que não precisam que você diga nada, ela só precisa que você esteja ali do lado dela, né? Tentando fazer alguma coisa que ela goste, né? Que ela gostava, né? E aí você pode estar ali do lado dela, tentando trazer ela para isso de novo. Se ela não quiser, ok, só fica ali, né? E tá tudo bem. No sentido de tipo, eu não sei fazer nada, esteja ali, presença, né? Às vezes a nossa presença já é um presente para aquela pessoa. É porque a pessoa não tem interesse. Deixa eu ler aqui da Isabela.